Qual é o evento passado? Por exemplo, se eu tenho um recurso dentro do meu ativo, ele é advindo de alguma entrada de recurso, ou seja, por isso que o ativo é chamado de natureza devedora. A maioria das pessoas, quando não entendem a contabilidade, elas ficam em dúvida, poxa, se ativos são bens e direitos, por que então que ele tem um aspecto, por que ele é dito de natureza devedora? É devedora porque esse evento passado fez com que esse ativo fosse devedor de um terceiro, seja ele de um terceiro, seja ele daquelas pessoas que integralizaram o capital, tá? Então, assim, ativo, recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Esse recurso está disponível para a entidade. E o que é o recurso? É um item com potencial de serviço ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos. Potencial de serviço, se eu tenho recurso, posso contratar serviço, adquirir bem, tá? Ou capacidade de gerar benefício econômico, ou seja, benefício econômico, se eu tenho uma máquina, um equipamento que está gerando recurso para a entidade. Não tem muitos mistérios nessa explicação, tá? O passivo é obrigação presente, derivada também de um evento passado, cuja extinção deve resultar na saída de recursos da entidade. Toda vez que eu vou liquidar uma obrigação, ou seja, vou extinguir essa obrigação, eu estou terminando com esse, eu estou acabando com esse passivo, tá? Interrelacionamentos de ativos e passivos na visão da 4.320 da norma brasileira 16.6, os chamados atributos P e F, tá? Aqui eu vou falar, vou pedir para a gente dar uma parada um pouquinho e ir para a lei para a gente achar aqui o conceito de P e F para vocês terem. Vamos lá. Vamos lá no artigo 106. Artigo 106. Ó. Aqui, artigo 105, parágrafo 5º, né? Parágrafo final. Artigo 105. Parágrafo 1º, que vai falar do ativo financeiro. Parágrafo 2º do permanente. 3 do financeiro. 4 do passivo permanente. Vamos trabalhar primeiro esses conceitos aqui, ó. O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independente de autorização orçamentária e os valores numerários. Lembra que eu falei sobre passivo financeiro para vocês no primeira etapa dessa aula agora, desse módulo de hoje? Que eu falei que o financeiro já passou pelo orçamento, tá? Olha, e valores numerários, é o final que está ali. O exemplo que eu dei no começo foi o seguinte, olha, eu arrecadei R$100 no exercício passado, comprei um veículo por R$100, mas não paguei. Esse veículo virou restos a pagar e os R$100 entraram em caixa do exercício seguinte. Tá? Então, o que acontece? Eu preciso novamente ter autorização para pagar esse valor? Eu preciso ter autorização para arrecadar esses R$100? Não, já passou pelo orçamento. Tá? Já passou pelo orçamento isso daí e ele já estava reservado para esses 100. Ok? Porque aqui é uma diferença que é a seguinte. Vamos voltar ao caderno aqui. Ó, caso 1, 2021, arrecadei, vai estar no meu ativo 100 em bancos, o meu passivo vai estar 100, porque eu estou devendo a um fornecedor, e no caso aqui, peraí, vamos acertar aqui, o meu ativo vai estar em 200, porque vai ser bancos 100 e veículo 100, porque o veículo já foi entregue. Ok? Na verdade, meu patrimônio líquido vai estar em quanto? Vai estar em 100. Ativo menos passivo, 100. Então, PL, 100. Okay? O que ele diz ali que não necessita de autorização orçamentária? O que é o passivo financeiro? São aquelas contas de liquidez imediata, ou seja, não precisa mais de autorização orçamentária. No caso aqui, bancos.
Tá? O dinheiro já está em caixa. Entrou o ano de 2022, o que vai acontecer em 2022? Eu vou ter, na verdade, o meu banco de novo em 100, meu veículo em 100. Se o meu passivo vai virar restos a pagar processados, montante de 100. Vou pagar o meu restos a pagar, ok? Só vai ficar um ativo veículo de 100. Ou seja, não precisa de autorização legislativa para fazer essa transação, diferentemente do caso 2. Tá? O caso 2, eu tenho um ativo em bancos 100, meu passivo é 0, porque nesse caso, eu não vou comprar nenhum veículo, não existe veículo comprado aí. Aí o que vai acontecer com o meu PL aqui? Vai ser 100 igualmente. Entrou o caso 2, entrou o caso 2 não, perdão. Entrou 2022, ok? Chegamos em 2022, o que vai acontecer? Numa ideia hipotética de não arrecadar nada, porque isso não existe, né? Eu não vou arrecadar nada, vou ter 100 em caixa. Passivo 0. Pela minha lei orçamentária, também, hipoteticamente, eu tendo previsão de arrecadação e de despesa de 100. Só que eu não arrecado nada. Mas eu tenho 100 reais em caixa. Nesse caso aí, ele precisa de autorização legislativa para trazer esse recurso de novo para dentro do gasto, que é o chamado crédito suplementar, que nós vamos explicar adiante sobre isso. Tá? Vamos voltar aqui ao nosso slide. Vamos continuar o slide? Não, a nossa legislação. Então, vamos lá. Ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizados independente da autorização orçamentária, ou seja, autorização legislativa, né? Que o legislativo que autoriza o orçamento. O passivo financeiro vai ser as dívidas, tá? E outros que independam de autorização orçamentária. O passivo permanente e outras que dependam de autorização legislativa. Ok? O que acontece nessa comparação? Vocês viram que a comparação no ativo e passivo, segundo a 4.320, era por, como assim dizer, era pela sua necessidade de passar pelo orçamento ou não. Aí depois que ia para a liquidez. Tá? Então, a codificação usada era a seguinte, ó. Vamos voltar aqui no caderno. A codificação do meu ativo era a seguinte: ativo financeiro, passivo financeiro. É passivo financeiro, mas não aqui, né, gente? Passivo financeiro, ativo permanente, passivo permanente. Se o ativo a soma desses dois, ativo financeiro mais ativo permanente, é igual ativo real, tá? Se o meu ativo real fosse maior que o meu passivo, eu teria um ativo real líquido. Se o ativo real fosse menor que o passivo, eu teria, um passivo real a descoberto. Ou seja, o que aconteceria nesse momento aqui? Quando o ativo real líquido, ou seja, o ativo maior do que o passivo, ele é um saldo positivo. Então, se meu ativo é 100, meu passivo é 80, eu vou ter o chamado superávit orçamentário. Tá? Se eu tenho um passivo maior do que o ativo, eu vou ter um déficit orçamentário. Por que eu estou explicando esse conceito do balanço patrimonial? Esse aqui é o conceito do balanço patrimonial na 4.320, tá? Qual que é o conceito do balanço segundo a norma de contabilidade geral, segundo a nova norma que foi adotada? Olha, o que foi adotado? O ativo
Vamos botar aqui chamado ativo novo, né? E passivo novo. Vamos trocar de cor aqui para ficar melhor. Ó, o ativo novo, passivo novo, novo que já não é tão novo, que isso aí desde 2010 está sendo executado, eu vou ter ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante. O que significa isso? O ativo ele é montado de acordo com o grau de liquidez, o que se transforma em recurso disponível mais rápido. O passivo ele é montado de acordo com o grau de exigibilidade, o que é exigível mais rápido. Tá? Ou seja, é um conceito diferente do ativo e passivo financeiro e permanente que eu expliquei para vocês. Tá? Vamos passar essa página aqui para explicar o porquê desse atributo P e F, ou seja, de financeiro e permanente, que nós vamos falar adiante segundo os slides. Tá? Acontece que existe um conceito que é o seguinte, vamos supor, 2021. Eu terminei o meu ativo, que eu venho falando com vocês, no banco, com 100, meu passivo, 0. O que é isso? Ativo financeiro, 100, ativo permanente, 0, passivo financeiro, passivo permanente, 0, 0. Ok? Que vai dar um segundo conceito antigo, eu vou ter aqui um ativo real líquido de 100. Ok? Perdão. Peraí. Eu vou ter aqui um ativo real líquido de 100. Ativo menos passivo, ativo real líquido de 100, que vai me dar um superávit de 100. Para que toda essa explicação? Esse balanço patrimonial, vamos voltar para a legislação aqui. Esse balanço patrimonial do artigo 105 aqui, ele cai em desuso conforme esse novo conceito que eu falei para vocês aqui. Aqui, ó. Que está aqui, ó. Agora, o balanço patrimonial é de acordo com a liquidez para o ativo e a exigibilidade para o passivo. Então, ou seja, existem contas que vão ser do financeiro, que vai ser não circulante, existe conta financeiro que vai ser circulante. Então, as contas do financeiro elas vão ser permeadas no ativo circulante e não circulante. A do passivo financeiro também. Ou seja, vai vir para cá, para cá, para cá e para cá. Tá? E por que a necessidade de identificar essas contas com atributo P ou F? E as do P vai para cá e para cá. Do P vai para cá também. Ou seja, por que a necessidade de se identificar isso daí? Pelo seguinte, vamos voltar à legislação. Artigo 43. Ó. O que eu expliquei para vocês? Se eu tenho um orçamento aprovado de 100 de receita, 100 de despesa, mas eu tenho uma sobra de 100 do ano passado, esse 100 pode ser usado, não pode? O que é isso aqui? Eu tenho que fazer uma palavra muito rápida para vocês. Existem 3 formas de eu mexer na minha despesa empenhada, de criar mais créditos para serem utilizados. Tá? Vamos voltar para o meu caderno. E eles são os previstos na Lei 4.320, que são os créditos suplementares, especiais e extraordinários. O que são esses créditos adicionais? Autorização de despesa não computáveis ou insuficientes na lei do orçamento. Ou seja, se a minha despesa empenhada era de 100, eu preciso executar mais, tem como eu fazer isso? Tem. Observada aquela questão que não pode ser mais do que arrecadou, tá? E observado que tem que ter autorização legislativa. Para isso,
eu tenho que ter recurso. Ó. Considera-se recursos superávit financeiro no exercício anterior, proveniente de excesso de arrecadação, anulação total ou parcial de dotação ou operação de crédito. Operação de crédito são empréstimos, né? Então, vamos tratar cada um desses casos aqui para vocês entenderem esses próximos slides que nós vamos falar. Vamos passar para o nosso exemplo aqui. Okay? Então, em 2021, eu tive um superávit de 100. Para 2022, vamos mudar a nossa cor de caneta aqui. Para 2022, eu vou ter uma lei orçamentária anual que vai me prever 50 de receita, 50 de despesa. Então, pelos conceitos que eu expliquei para vocês, eu não posso gastar mais do que eu empenhei. E também não posso gastar mais do que eu arrecado. Então, para fins de ter uma melhor didática aqui, eu vou arrecadar 50, ok? Ou seja, eu vou arrecadar 50, o meu ativo vai estar o seguinte, bancos, 100 mais 50, ó. Cadê? Perdão. Ele já tinha em banco 100 do ano passado. Então, meu banco vai estar em 150. Ok? Banco em 150. Tá? O que acontece com isso daí? Olha, eu tenho 150 reais, 150 dinheiros para gastar, mas só tenho autorização para gastar quanto? 100. Perdão, 50. Como é que eu posso fazer isso? Gastar a mais? Através de abertura de créditos adicionais. Então, vamos lá, professor, me explica melhor essa questão do que são créditos adicionais e créditos orçamentários. Créditos orçamentários são aqueles aprovados no orçamento. Ou seja, na lei orçamentária anual. Créditos adicionais, como o próprio nome já diz, ela vem a incrementar o orçamento. Tá? Com dotações insuficientemente ou não dotadas na lei orçamentária. Então, vamos lá, não é o nosso foco aqui, mas vocês precisam entender isso. Quando eu falo de créditos adicionais, eu vou ter os especiais, os suplementares e os extraordinários. Extraordinários não é foco dessa matéria agora, mas isso aí vocês podem olhar no módulo que foi dado sobre orçamento. Extraordinário em caso de guerra e calamidade. Então, assim, você tem que tomar medidas urgentes. Exemplo que está acontecendo com a Covid. Tá? Então, nesse momento, eu nem preciso mostrar recurso, eu tenho que tomar ação e depois adotar as medidas para controlar as contas públicas. Então, esse nós não vamos falar. O suplementar e o especial, a diferença entre eles é a seguinte, suplementar é quando já existia dotação na lei orçamentária, eu só quero aumentá-la. E especial é quando não existia. Como é que eu vou exemplificar isso aqui? Suponhamos que nessa lei orçamentária minha aqui, a despesa era de pessoal e encargos, 50. Espera um minuto. Pessoal e encargos, 50. E não havia nenhuma previsão. Isso é uma lei bem hipotética, tá, gente? O que acontece? Esse 100 que eu arrecadei do ano passado que sobrou, que é uma fonte, né? Eu queria gastar em outra coisa não prevista na lei orçamentária, como, por exemplo, serviços de terceiro pessoa jurídica. Por exemplo, pagar a conta de energia, né? Eu tenho que pagar a conta de energia. Aí eu vou lá e peço uma autorização, ou seja, um crédito, tá? Um crédito especial de 100. Por que especial? Não era previsto na lei orçamentária isso aqui. Tá? Ok? Agora vamos dar outro exemplo. Esse é o crédito especial. Agora, o que é o crédito suplementar? O crédito suplementar já existia. É a mesma coisa, eu falei que a nossa lei só tinha pessoal em cargos 50, né? É a mesma coisa que eu falar o seguinte, olha, gente, eu dei um aumento, estava previsto em lei, tudo direitinho, e eu preciso de mais 100. Olha, eu tenho 100 sobrando. Para isso, eu vou abrir o quê? Um crédito suplementar, porque eu já tinha essa dotação aqui. Eu já previa na lei. Então, qual que é a diferença do crédito especial para o suplementar? O especial não tinha previsão na lei orçamentária. E o suplementar tinha previsão na lei orçamentária. Tá? Então, essa é a grande diferença entre especial e suplementar.
Além disso, coisas que não fazem parte do crédito extraordinário, que é em caso de urgência, guerra, calamidade, esses dois créditos, para você abri-los, eu tenho que ter as chamadas fontes. Vou trocar a caneta aqui, que essa aqui está muito ruim. Vamos lá. Eu tenho que ter as chamadas fontes. Quais seriam essas fontes? Segundo a Lei 4.320, excesso de arrecadação, tá? Superávit financeiro do exercício. Vamos passar de página, né? Vamos lá. Excesso de arrecadação. Superávit financeiro no balanço patrimonial do exercício anterior, tá? Grave esse nome, superávit financeiro, tá? Anulação de dotação, total ou parcial, e operação de crédito. Vamos botar um exemplo de cada um deles para vocês verem melhor. Vamos lá. Caso 1, excesso de arrecadação. Como é que isso vai se operar? Eu falei que a minha lei orçamentária anual previu receita e despesa de 50. Só que acontece, em vez de arrecadar 50, eu arrecadei 150. Então, o meu ativo vai ter lá em bancos 150. Só que minha despesa ela só está autorizada até 50. Lembra que é a despesa para o pessoal em cargos? Então, para eu aumentar essa despesa, eu teria que ter fonte. Nesse caso, seria o excesso de arrecadação. No exercício de 2022, em 2022, eu arrecadei a mais. Existem outros quesitos, por exemplo, observar a tendência de arrecadação, que isso eu volto a dizer para vocês, olhar do primeiro módulo que foi dado nesse curso, que é sobre orçamento. Então, assim, arrecadei a mais no exercício, eu posso pedir abertura de créditos. Se for para uma dotação existente, suplementar. Se for para uma dotação não existente, especial, ok? Vamos lá. Então, esse é o primeiro caso. Vamos para o terceiro caso, que é a anulação, tá? Depois eu passo para o segundo caso, que é o caso que nós vamos aprender a mexer, que é os atributos P e F, tá bom? Vamos lá. Terceiro caso, anulação de dotação, total ou parcial. Como eu falei para vocês, o meu orçamento estava montado da seguinte forma: receita de impostos, 50, despesa com pessoal em cargos, 50. Ok? Vou escrever mais aqui embaixo, aqui, ó. Receita de IPTU, 50, pessoal e encargos, 50. Olha, eu vi que eu arrecadei a mais. Eu arrecadei a mais por causa de quê? O exemplo que eu estou dando, gente, é extremamente hipotético, porque um orçamento é uma peça complexa, tem um monte de previsões nele. Eu não previ dívida ativa e as pessoas pagaram dívidas ativas, tá? Ok? Aí eu vou ter lá, vamos supor, dívida ativa. 100. Opa, minha receita, como eu falei, minha receita aumentou em 100. Então, eu tenho Então, eu confundi das coisas. 1000 perdões. 1000 perdões. Esse não é o caso. Estava confundindo com excesso de arrecadação. Esqueçam, por favor, o que eu falei. Nós estamos falando sobre anulação total ou parcial. O que eu percebo? Eu preciso de pagar energia. Tá? Preciso de pagar energia. E eu não tive a previsão de serviços de terceiros, pessoa jurídica.
Meu orçamento veio sem essa previsão. A partir do momento que veio essa previsão, eu posso pedir o seguinte, para anular 25 de pessoal e vai ser crédito suplementar ou especial. Lembra que suplementar esse já existia na lei. Especial esse não existia. Como não existia serviço de terceiro pessoa jurídica, eu vou pedir para fazer um crédito especial de 25 de serviço de terceiro pessoa jurídica. De modo que esse empenho ficaria 25 para pagamento pessoal e eu teria 25 aqui. Eu fiz uma anulação parcial, eu não anulei toda a dotação. Se eu tivesse anulado toda a dotação, seria anulação total. Então, observe que nessa fonte, anulação total ou parcial de dotação, ela não altera os valores fixados para despesa. Era 50 para pessoal, agora ficou 50, sendo 25 para pessoal e 25 para encargo, para serviços de terceiros. Tá bom? Vamos fazer aqui no cantinho do caderno o item 4, tá? Que é a operação de crédito. Eu fui lá, meu ativo vai ter banco, eu já arrecadei 50 no exercício. No meio do exercício 2022, eu vou lá e contraio um empréstimo no valor de 100. Ou seja, no meu banco eu vou ter 150. De que me adianta contrair um empréstimo se eu só tenho limitação para gastar 50? Então, para isso daí, eu posso abrir um crédito suplementar ou especial, porque eu tenho uma operação de crédito, ou seja, adquiri um empréstimo. Só lembrando que, aí, como é empréstimo, se eu estou falando de balanço patrimonial, no meu passivo vai ter lá. Ok? Olha a diferença. No primeiro caso, eu arrecadei 100 a mais, ou seja, meu ativo 150, 100 passivo, patrimônio líquido 150, foi a mais. Tá? Ou seja, foi uma variação, se eu falar em termos de patrimônio, que nós vamos fazer os lançamentos, foi uma variação patrimonial aumentativa. Entrou recurso, meu patrimônio sobe. Tá? No caso do item 3, que foi anulação total ou parcial, não altera o patrimônio. Tá? Não altera nada o patrimônio. Eu só tirei de uma dotação e passei para outra. Ok? Não tem não é uma variação aumentativa nunca, nem diminutiva. Tá? Agora, no item 4, eu tenho uma variação, eu tenho uma alteração modificativa no patrimônio. Tá? Ou seja, entrou recurso, entrou ativo, mas entrou um passivo também. De modo que eu tinha 100 caixa, foi para 150, mas criei um passivo de 100, ou seja, meu PL, meu patrimônio líquido ficou em 50. Então, essas são as 3 fontes de recurso existente. O que é o ativo, o superávit financeiro, que é o item 2 que nós vamos falar? Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, no nosso caso aqui, 2021. Vamos voltar ao nosso balanço patrimonial? Olha aqui o nosso balanço patrimonial de 2021. Ativo financeiro 100, passivo financeiro permanente 0, ativo permanente 0. Vamos transcrevê-lo aqui. Ativo total 100, ativo financeiro 100, ativo permanente 0. Passivo total 100. Perdão. Passivo financeiro 0, passivo permanente 0. Isso, pessoal, é em 2021. Então, o que diz o artigo do superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior? Estou em 2022, vamos relembrar. Minha LOA de 2022 estava previsto 50. 50 de receita, 50 de despesa. Só quando eu olho lá na minha conta bancos, eu vejo que tem 150. Ok? Vejo que tem 150. Opa, eu tenho 150. De onde vem isso? Ah, é uma sobra do ano passado. Mas como é que eu identifico essa sobra? Já passou pelo orçamento. Então, eu vou ter que fazer o seguinte cálculo. Ativo financeiro menos passivo financeiro vai ser igual ao superávit financeiro.
Ok? No nosso caso concreto aqui, qual é o ativo financeiro? 100. Qual é o passivo financeiro? 0. Ok? Então, ali eu vou ter um superávit de 100. Eu posso abrir crédito em 100. Vamos mexer um pouquinho no exemplo para a gente entender mais isso? Suponhamos que eu estou trazendo no ano passado, tá? Um passivo financeiro, que é um fornecedor, de 50. Ou seja, meu passivo virou 50. Ok? Então, esse valor eu tenho que ter disponível. Então, nada mais justo do que ativo financeiro 100, passivo financeiro 50, total 50. O que ele quer dizer com isso? Vamos botar o nosso balanço patrimonial em 2022, tá? Eu vou ter banco, que é do meu ativo, vai ter 150, passivo, que é do meu fornecedor, 50. Quanto é que é minha receita e despesa? Vamos mudar de cor aqui para não embolar. Quanto é que é minha receita e despesa para 2022? Aqui, ó, 50. Então, qual a ótica que eu tenho que ver em cima disso? Olha, eu tenho 50 para gastar. Eu arrecadei 50, tá? Como é que vão ser esse recurso do banco está o quê? De arrecadação de IPTU 50 de 2022 e superávit financeiro do exercício anterior 100. Perdão. Superávit não. Sobra do caixa do exercício anterior 100. Mas qual que é a fonte de recurso para abertura de crédito? É o caixa? Não. Eu tenho que ver o superávit financeiro. Aí eu vi que o superávit financeiro é 50. Aí você vai lá, poxa, mas tem 150 no banco. Por que eu não posso gastar 150? Porque se você gastar, alterar a sua lei orçamentária para 150, sua despesa empenhada, você vai faltar recurso para pagar os 50 fornecedor. Então, sabiamente, é que é feita essa conta, ativo financeiro menos passivo financeiro, 50. Ou seja, você vai pegar a sua lei orçamentária e sua despesa empenhada vai de 50 vai para 100. Não era pessoal em cargos 50? Vamos suplementar pessoal em cargos. Pessoal em cargos vai para 100. Vamos executar o ano de 2022? Eu tenho 150 em caixa. Eu posso gastar 100 com pessoal em cargos e, obrigatoriamente, os outros 50 é o fornecedor que eu fiquei devendo. Então, como eu falei para vocês, no novo modelo, ó, em vermelho, vai ser pela 4320, tá? Em preto, vai ser pela nova contabilidade pública. Ok? Então, vamos lá. Passivo, passivo circulante, passivo não circulante. Ativo, ativo circulante, passivo não circulante. Pela 4320. Pela 4320 vai ser ativo, ativo financeiro, ativo permanente. Passivo, passivo financeiro, passivo permanente. Como eu falei, essas contas agora, o que é financeiro vai ser permeado entre o ativo circulante e não circulante. Então, para isso, no plano de contas, vai ter uma identificaçãozinha chamada P e F, para identificar o que é permanente e o que é financeiro. Para fins de quê? Superávit financeiro do exercício anterior. Tá, se eu estou olhando o balanço de 2022, que tem os atributos P e F, e eu quero abrir crédito adicional, é com base em 2022 para 2022? Não. Eu vou olhar os atributos P e F no balanço patrimonial de 2021, entenderam? Então, essa aqui é a lógica. Eu não sei se eu consegui ser muito claro. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar para a coordenação do curso, que a gente responde as dúvidas depois para vocês, tá bom?
Eu falo isso porque quando começou a se discutir isso, foi uma confusão danada sobre esse atributo P e F, tá bom? Vamos voltar para o nosso slide aqui. Ó, aqui o exemplo que o professor João Eudes utiliza, ele vai fazer esse exemplo de migração de contas que são do financeiro, na antiga financeira permanente, na antiga contabilidade, para o circulante e não circulante na nova contabilidade, tá? Ou seja, 4.320 e o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Vamos lá. Conta caixa. Caixa é ativo financeiro e também ativo circulante, ou seja, atributo F. O atributo F, a origem vai ter lá na 4.320. Então, ela vai ser classificada com os atributos no novo balanço, mas de acordo com a nomenclatura antiga. Então, quando eu trago caixa aqui para ativo circulante, entre parênteses vai aparecer aqui F. Outro exemplo de conta. Banco, também atributo F. Aplicações financeiras, também atributo F. Okay. No ativo financeiro, tem a liquidez mais rápida e não tem necessidade de passar pelo orçamento de novo. Na nova contabilidade, ou seja, segundo o nosso manual de contabilidade aplicada ao setor público, são ativos circulantes que eu estou colocando as contas pelo grau de liquidez. Créditos de curto prazo. Como eu preciso passar pelo orçamento, ele é permanente. Contudo, no novo modelo de balanço patrimonial adotado pelo MCASP, ele é circulante, só que olha aqui em vermelho, inclusive, com atributo P. Ok? Vamos prosseguir com demais contas. Estoques de curto prazo é permanente, só que na nova contabilidade é circulante. Despesas com pagamentos antecipadamente é permanente e é circulante. Créditos de longo prazo é permanente e já é não circulante, ou seja, é de longo prazo, como o próprio nome já diz, acima de um exercício. Estoques de longo prazo, demora mais de um ano para se realizar, permanente e não circulante. Ações, também permanente e não circulante. Bens móveis e imóveis, também permanente e não circulante. Software é a mesma coisa. Um exemplo que está aí, o que eu posso mostrar para vocês? O que pode ser demonstrado aí é o seguinte. Se esse é o balanço de 2021, tá? Esse é o balanço de 2021, ok? Só que o balanço de 2021, você vai ver pela coluna aqui da direita, é a nova contabilidade. Aí você não vai saber o que é financeiro, o que é permanente. Por meio desses atributos, tá? Desses atributos, ok? Desses atributos, eu consigo identificar que, olha, essas três primeiras contas em azul aí da coluna do balanço patrimonial do novo, né? Essas três primeiras contas, elas vão compor o conceito de ativo circulante. De ativo financeiro, para fins do cálculo do superávit financeiro. As outras são permanentes, ok? Se eu tenho o balanço patrimonial antigo, eu não tinha que fazer essa definição de atributo P e F, porque bastava eu olhar o que é financeiro e o que é permanente e fazer a conta. Agora aqui tem mais um exemplo, só que é relativo ao passivo. Vamos lá. Pessoal a pagar de curto prazo, financeiro e circulante. Encargos sociais a pagar de curto prazo, também financeiro, conta no circulante. Fornecedor a pagar de curto prazo. Por que eu estou usando a nomenclatura curto prazo? Porque dentro do novo balanço patrimonial, não é pelo grau de exigibilidade, então as contas elas vão ser classificadas de acordo com o seu vencimento, por assim dizer. Mas é o seu grau de exigibilidade, o que eu tenho que pagar primeiro, tá? Depósito terceiro também de curto prazo. Operação de crédito, antecipação de receita, curto prazo. Pessoal a pagar de curto prazo sem empenho. Isso pode ocorrer? Pode. Isso é uma anomalia que tem na administração. Inclusive, quando
quando houve essa mudança na contabilidade, vou dar uma pausa aqui. É uma pergunta que sempre era feita. Ele falou assim, olha, eu devo registrar a despesa não empenhada no patrimônio? Aí o pessoal fala, ah, não, segundo a Lei 4.320, eu só registro as despesas quando elas são empenhadas. Eu falei, tá, mas olha só, eu tenho empenho ali pessoal em cargos, né? Pessoal a pagar de curto prazo, que não foi empenhado. Isso altera o patrimônio? Altera. Entendeu? Então, o pessoal fala assim, ó, segundo a ciência contábil, dever registrar esses valores. Eu não posso não registrar isso daí, tá? Então, aí ficou essa discussão. E nunca a Lei 4.320, ela proibiu a ciência contábil de atuar, entenderam? Vamos voltar aqui para o slide de novo. Então, atributo permanente. Encargos sociais de curto prazo também sem empenho. Fornecedor a pagar sem empenho. Tudo isso é permanente, tá? No caso do orçamento, lembra que eu falei, esse passivo permanente é que não tem autorização legislativa, ou seja, não foi empenhado. Se não foi empenhado, eles vão ter que entrar como despesas do exercício anterior no exercício seguinte. Aí é outra lógica de conta. Tá? E operações de crédito de longo prazo, que é permanente mesmo, são dívidas de longo prazo. Tá? Empréstimo de longo prazo. Precatório também, o precatório de longo prazo, por que longo prazo? Porque tem precatórios que tem de curto prazo também. Ok? Opa, perdão. Então, aqui você tem mais um exemplo, olhando a coluna da direita, ou seja, pelo modelo do MCAS, o novo modelo da contabilidade. Se você pegar 1 milhão de contas aí, no exemplo ali, nós temos no passivo circulante 9 contas, você teria que ir uma por uma para saber qual que era financeira para fins de cálculo do superávit financeiro, entendeu? Então, no caso em concreto aqui, você tem já, por meio desses atributos, POF, a possibilidade de calcular o superávit financeiro. Ok? Agora, aspecto quantitativo, ou seja, do patrimônio líquido, saldo patrimonial. Representa os valores, o valor residual de ativos, ou seja, bens e direitos intangíveis da entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos, ou seja, todas as suas obrigações, que é a famosa equação fundamental do patrimônio. Ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Tá? Integra o patrimônio líquido, o patrimônio, capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação, reservas de lucro, ação em tesouraria, resultados acumulados, que a gente vai ver quando a gente fizer os lançamentos, e outros desdobramentos. Ou seja, eu levo todo o resultado e toda a sobra não é um termo técnico muito adequado, mas é tudo que eu retiro entre ativo e passivo, fazendo essa dedução, ou seja, utilizando-se da equação fundamental do patrimônio, você vai ter o seu patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida, é o que está nesse slide aí agora, é a diferença entre ativos e passivos após a inclusão de recursos e a dedução de outras obrigações. Tá? Ela evidencia a situação patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser um montante residual positivo ou negativo. Aí nós vamos agora passar para uma demonstração aqui mais simples, depois a gente passa para essa daqui. O que acontece? Nós temos duas situações que eu já passei para vocês aqui, a situação patrimonial líquida. Ou ela vai ser superavitária ou deficitária. Ou seja, ativo maior do que o passivo, eu vou ter uma situação superavitária, vou ter um patrimônio líquido positivo. Passivo maior do que ativo, eu vou ter uma situação deficitária, tá? Patrimônio líquido deficitário. Observe quando a gente fala isso, a gente está falando um conceito contábil, ok? E ele não suplanta outros conceitos que estão ligados a controles fiscais, controles de orçamento. Cada matéria, cada área dessa parte pública aí, você vai ter que ter o seu controle, ok? Você vai ter que ser o controle. Então, vamos lá. Se eu perguntar para vocês, vamos fazer alguns testes aqui. Vamos passar para o caderno aqui. Lei orçamentária anual. Vamos trocar essa letra vermelha aqui.
Ó. Lei orçamentária anual, prevendo receita de 100, despesa de 100. Ok? Então, vamos lá. Receita arrecadada. 100. Despesa empenhada de 100. Opa, perdão. De 150. Eu vou ter aqui um déficit orçamentário de 50. Ok? Beleza? Lembra que a lei orçamentária me autorizou arrecadar 100 e fixou a despesa em 100. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, a mesma lei orçamentária, 100, vamos botar aqui a 120 para arredondar. Uma lei orçamentária que prevê 120. Há um ditame na Lei de Responsabilidade Fiscal que diz o seguinte: as receitas serão dobradas em metas de arrecadação. Então, bimestralmente, eu tenho que dizer o quanto eu vou arrecadar, a minha previsão. Vocês sabem que a previsão de arrecadação ela não é exata, todo mês não vai ser igual. Mas, para fim de exemplo aqui, para a gente mostrar como é que funciona essa lógica que eu vou apresentar para vocês, eu vou dividir equanimemente esse valor de 120 de receita. Ou seja, a minha previsão bimestral seria de 20. A cada bimestre, R$ 20, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro bimestre, previsão é 20. Segundo, 20. Terceiro, 20. Quarto, 20. Quinto, 20. Sexto, 20. 6 vezes 2 vai dar os R$ 120, ok? O que acontece nesse caso aqui? Quando chegou na execução, mas vamos mudar de cor de novo. Aquele arrecadou 40, aquele arrecadou 30, aquele arrecadou 30. Aí aqui terminou metade do ano, um semestre. Aí o gestor chega e fala bem assim, olha, eu tenho aqui um superávit de 20, um de 10, outro de 10, ou seja, eu tenho um superávit de 40. Era para arrecadar 60 no período, arrecadei 100. Opa, eu já estou com superávit de 40. O que eu quero fazer com isso? Vou abrir o quê? Crédito adicional. Quando ele abre o crédito adicional, a despesa dele empenhada de 120, ele pode abrir quanto a mais aqui? 40, né? Ok? A despesa dele de 120, ele aumenta ela para 160. Tá? Aumenta ela para 160. E aí o que acontece? A receita arrecadada dele, na verdade, vai ficar o seguinte, vamos terminar esse ano para a gente ver como é que vai ficar? Vai ficar em 0, 0, 20. Isso não acontece, tá? Ninguém arrecada 0, tá, gente? Bem como não existe uma arrecadação bimestral exata, igual o valor para todo bimestre. Por exemplo, começo do ano, quando tem arrecadação, o valor sobe, tá? Isso é só para fins didáticos. Então, ou seja, quanto é que ele arrecadou durante o exercício? 80. Quanto é que ele empenhou de despesa? 160. Esse é o segundo caso, tá bom? Vamos passar para o nosso... Opa. Vamos passar para o nosso terceiro caso, que ele é condizente com... Perdão, desculpa. Nosso terceiro caso... Vou pular até de página aqui. O terceiro caso é quando eu tenho um ativo de 100... Deixa eu pegar com base no segundo caso. Vamos pegar com base no segundo caso, em que a LOA foi de 120, foram abertos créditos de 40, ok? Então, o que vai acontecer? A receita arrecadada ficou em 80 e a despesa fixada ficou em 100... Opa, era 120, foi para 140, tá certo. 160, desculpa. Então, tem a despesa de 160 e a receita de 80.
Ok? Essa despesa de 160, eu adquiri um veículo. Ok? Adquiri, mas não paguei. Como é que eu vou botar isso aqui no meu balanço patrimonial? Ativo, bancos. Se eu não paguei, tem 80 no banco, não tem? O veículo foi entregue. Veículo, 160. Se foi entregue e não foi pago, passivo, fornecedor, 160. Ok? Perceberam isso daí? Ok? Eu criei a obrigação de pagar de 60, 160. Entendeu? Só que, não, vamos botar o veículo entregue, não, peraí. Ó, eu vou criar uma obrigação de 160, sendo que eu só tenho no banco 80. Ok? Ou seja, eu empenhei, eu vou ter um passivo a descoberta, aí, um patrimônio líquido negativo de 80. Então, meu PL vai estar em 80 negativo. Então, o que eu estou querendo dizer com as três situações para vocês aqui? Primeira situação, questão da lei orçamentária. Tá? Ela previu 100 de fixação de despesas e 100 de arrecadação. O que foi feito? Ele empenhou 150. Nesse primeiro caso, ele está errado porque tem o princípio do equilíbrio do orçamento. Tá? Esse é um princípio que não pode ser desrespeitado. Então, o que aconteceu? Ele já está trabalhando com orçamento, ele está usando o crédito sem ter autorização legal. Ou seja, esses 50 a mais que ele fez aqui, ele não tinha autorização legal. Ou seja, execução de crédito sem autorização legal. Fere o equilíbrio. Tá ok? No segundo caso, o que ele fez aqui? Ele não observa, perdão, gente, perdão. Ixi, Maria. Ele manda uma LOA com... Não, é isso mesmo, desculpa. Ele empenha 150 a mais, independente de arrecadação. Antes, o que acontecia? Na verdade, aqui meu exemplo foi completamente errado. Vamos fazer aqui, que eu estava fazendo o primeiro pensando no segundo. Espera aí. Aqui, para ele incorrer no princípio do equilíbrio, ele tem previsão de 100. O que acontece? Ele arrecada 80, mas gasta os 100. Ou seja, vai ter um déficit de 20. O que acontece aí? Na época da vigência somente da Lei 4.320, esse déficit de 20 já era suficiente para ter uma regularidade. Tá? Fere o equilíbrio do orçamento. Tá bom? Ok? No segundo caso aqui, o que acontece? Eu consigo demonstrar claramente, perdão, de novo, mais uma vez. No caso só da 4.320, ele não fere o princípio do equilíbrio no orçamento, porque o orçamento está equilibrado, é 100, 100. Só que na execução, ele só arrecada 80 e empenha 100. O que acontece nesse momento? Não existia mecanismo para dizer que eles não estavam amparados legalmente, porque o orçamento está equilibrado. Previsão de arrecadação de 100, fixação da despesa em 100. Só que ele arrecadou 80, empenhou 100. Ele tinha previsão legal para empenhar 100. Então, nesse primeiro caso aí, na época da existência só da Lei 4.320, não havia problema algum. No segundo caso, quando entra a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que você acompanhe as metas de arrecadação, se você não arrecadar, você tem que limitar empenho, o que acontece? Ele poderia ter aberto o crédito adicional aqui? Poderia, mas ele teria que olhar a tendência de arrecadação. Ah, olha, falhou a tendência de arrecadação. Previ que eu ia continuar arrecadando, mas não arrecadei. Joia, tudo bem. Mas você abriu. A partir do momento que você abre, você aumentou sua autorização, mas só arrecadou 80, o que você tem que fazer nesse momento? Entendeu? Nesse momento.
Espera aí que eu tenho que acertar isso aqui também. Estava com a cabeça na lua quando eu fiz isso aqui. Espera aí. Ele já arrecadou 100 aqui, né? Ele ficou de arrecadar 120 no ano inteiro. Na verdade, ele arrecadou só 100, pessoal. Perdão. Então, ou seja, ele arrecadou 40, 30, 30, 0, 0, 0. Ou seja, ele arrecadou 100 no ano, mas empenhou 160, porque ele abriu mais 40 de crédito. Nesse momento, a lei de responsabilidade fiscal fala o seguinte, olha, se você não cumprir suas metas bimestrais de arrecadação, você tem que limitar empenho. O que ele fez aqui no primeiro semestre? Olha, eu tenho 40 reais, 40 dinheiros, 40 reais a mais, 40 mil, 40 milhões, para abrir créditos. Posso abrir? Estou arrecadando a mais. Uma das fontes não é excesso de arrecadação? Sim, é. Pode abrir? Pode. Só que você tem que observar a tendência. Olha, a minha tendência diz que eu vou continuar arrecadando. Tá, tudo bem. Os estudos podem conter falhas? Podem. Só que a tendência não se concretiza. O que ele tem que fazer nesse segundo semestre aqui? Tem que fazer a chamada limitação de empenho. Ok? Então, ele tem que fazer a limitação de empenho por força do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então, aqui ele não pode fazer isso. Pela 4.320, aí eu estou falando de crédito, mas o primeiro exemplo que eu dei pela 4.320, quando existia só 4.320, não tinha problema. Tentou se amarrar há muito tempo, inclusive isso foi fonte de endividamento de municípios, né? Mas depois não conseguiu, só foi conseguir amarrar mesmo com a lei de responsabilidade fiscal. E o terceiro caso é o seguinte, eu estou falando já da contabilidade patrimonial, que eu tive uma arrecadação de 80 e eu tenho um passivo lá de 160, entenderam? Eu tenho um passivo de 160. Como é que eu vou fechar essa conta? Meu patrimônio líquido vai ficar negativo. É irregular isso? Para fins da contabilidade, a contabilidade é uma ciência que registra as alterações do patrimônio. Então, a função dela é registrar. É a mesma coisa quando... Deixa eu voltar o slide aqui. É a mesma coisa quando eu venho aqui... Olha essas contas em vermelho aqui, as primeiras do passivo permanente. Pessoal a pagar, curto prazo, sem empenho. Olha, a Lei 4.320 é clara, é vedada a despesa sem prévio empenho. Pode até ser vedado, mas a função da contabilidade é registrar isso daí. Porque se ela não registra essa despesa, tá? Se ela não registra essa despesa no patrimônio, no orçamento você não vai ter lançamento, mas se não registra no patrimônio, você está com seu orçamento superavaliado, porque você não tem uma despesa registrada, não tem uma despesa não, perdão, não tem uma obrigação registrada, ok? Então aqui esse exemplo que o professor João Eudes traz do livro dele é um exemplo que diz o seguinte, olha, para vocês tentarem ler. Meu ativo já na nova modalidade, eu tenho aqui ativo circulante, entendeu? 154.250. Ativo não circulante, 198 mil. Passivo circulante, 124. Não circulante, 65 mil. Eu quero saber o superávit financeiro do exercício anterior para fins de crédito. Mas aí como é que eu vou fazer isso aí? Porque, olha só, eu não sei quais são eu não sei o que é ativo financeiro e passivo financeiro mais. Eu sei que a conta é ativo financeiro menos passivo financeiro, que está em vermelho embaixo. Para isso é que vieram os atributos financeiros, FP, perdão. Para isso é que vieram esses atributos. Então, ali você vai conseguir pegar, no ativo, vai pegar caixa, depósitos, somente. No passivo, você vai pegar pessoal, encargos a pagar, pessoal a pagar, fornecedores a pagar, financiamentos a pagar, valores terceiros restituíveis. Aí sim você vai fazer essa conta. Entendeu? Aqui ele já dá outro exemplo. Ó. Todo o balanço agora vai vir com esses atributos P e F, para vocês fazerem o cálculo, tá bom? Aqui são questões que a gente não vai fazer aqui hoje, tá?
Agora vamos falar sobre as variações patrimoniais. E agora nós vamos começar a falar nesse módulo, mas vamos concluir no módulo que vem. O que seriam essas variações patrimoniais? São variações que alteram... Deixa eu sair daqui um pouquinho. Pronto, saiu. As variações patrimoniais, elas são variações que alteram ou não o patrimônio líquido da entidade. O que tem que se observar é o seguinte: as variações patrimoniais, elas podem gerar lançamento no sistema orçamentário. No caso de uma receita, ingressou receita, eu tenho a variação patrimonial aumentativa, eu vou aumentar meu patrimônio líquido, ou seja, entrou recurso, aumenta o banco, aumenta o patrimônio líquido. Tá? Entrou recurso, ou seja, no caso da arrecadação para o orçamento. Entrou recurso, lançamento no sistema orçamentário. E eu vou ter variação patrimonial aumentativa também, ou diminutiva, conforme for o caso, que não envolve receita e despesa. Por exemplo, uma reavaliação de um bem. O bem valia 10, foi reavaliado em 5 a mais, ou seja, 15 ele passou a valer. Meu patrimônio vai ter uma variação patrimonial aumentativa de 5. É receita? É despesa isso? Não. Receita e despesa não encaixam nesse conceito, mas ela tem que ser controlada pela entidade, pelo sistema patrimonial, ok? Então, vamos lá. As variações patrimoniais, elas alteram ou não o patrimônio. São modificações no patrimônio, ok? As variações que alteram, elas podem ser aumentativas ou diminutivas. E as variações que não alteram são meramente modificativas. Qual é um exemplo de variação modificativa? Saiu dinheiro do caixa, fez um pagamento à vista, entrou o bem no patrimônio. Essa que é a lógica, tá? Então, saiu dinheiro do caixa, entrou recurso no patrimônio, entrou o bem no patrimônio, tá bom? Então, assim, foi só uma modificação de dinheiro para bem. Então, essa é uma operação modificativa. Então, vamos tentar rascunhar aqui de uma forma mais simplória para a gente passar para o slide. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui as variações patrimoniais. Elas podem ser modificativas entendeu? Ou aumentativas e diminutivas. Ou seja, as modificativas, elas não vão alterar. Tá? Por exemplo, tinha dinheiro no banco, eu gastei parte desse dinheiro para comprar o veículo. Aí o meu ativo vai passar o seguinte: banco cai para 50, veículo 50. Ok? Então vai funcionar dessa forma aí. Beleza? E há outras que alteram o patrimônio. As que alteram, elas vão ser as variações patrimoniais aumentativas, variações patrimoniais diminutivas. Tanto as variações, as modificativas, quanto as que alteram o patrimônio, perdão. Modificativas são as que alteram o patrimônio, desculpa. A concentração está meio difícil aqui hoje. Essas aqui são as permutativas. Tá? E essas são as modificativas. Elas alteram. Não alteram o PL. Então, vamos lá. As modificações patrimoniais, as variações patrimoniais permutativas, elas só fazem uma troca. Ou criam um direito, mas criam uma obrigação, ou dão uma baixa no ativo, mas criam outro ativo. O exemplo que eu dei aqui foi a compra de um veículo. Tá? Meu ativo estava em 50 no banco, tirei 50 e joguei em veículo. Nesse caso aí, como tirou os 50 e foi em veículo, teve uma despesa. Então, as modificações, as variações patrimoniais, sejam elas modificativas ou permutativas, elas podem gerar lançamentos do sistema patrimonial e no orçamentário ou só no patrimonial. Às vezes, a variação ela pode gerar lançamento também no orçamentário e às vezes não.
Ok? Vamos voltar para o nosso slide. Vamos lá. Variações patrimoniais são transações que resultam em alterações nos elementos patrimoniais da entidade. Olha, eu estou dentro do sistema patrimonial, tá? Mesmo em caráter compensatório. O compensatório é aquele que eu falei para vocês, são os permutativos, só uma permuta de um lugar para outro. Afetam ou não o patrimônio. Olha, se é em caráter permutativo, não vai afetar o patrimônio, o PL, patrimônio líquido. Se for em caráter modificativo, sim. Elas são, aí a nova nomenclatura utilizada é quantitativa e qualitativa. E aí vamos voltar o caderninho aqui para a gente fazer esse link entre o que era e o que ficou. Peraí que meu caderno saiu aqui. Voltou. As chamadas permutativas hoje são reconhecidas como qualitativas. E as modificativas são conhecidas como quantitativas. Então, essa é a ponte da nomenclatura nova para a antiga. A modificação qualitativa ela não altera o patrimônio líquido e a modificação quantitativa ela altera o patrimônio líquido. Sempre lembrando que tanto as modificações, as variações qualitativas e quantitativas, elas podem gerar reflexo no sistema orçamentário. Vamos dar um exemplo de variação patrimonial qualitativa, uma que envolve despesa e outra que não envolve. Vamos lá, quando eu falo que eu adquiro um veículo, eu tirei dinheiro do caixa e coloquei no veículo, ou seja, deixou de ser recurso, passou a ser um bem. Nesse momento, vamos voltar aqui para o nosso caderno de novo, para a gente fechar essa explicação aqui. Ó. Vamos abrir uma nova página aqui. Então, nessa variação patrimonial qualitativa, que é o que? A compra de um veículo, eu vou ter aqui patrimônio, ativo, banco, 100, veículo, 0. Comprei o veículo, meu ativo vai para quê? Banco, 50, veículo, 50. Supondo que eu não tenho passivo aí, o que vai acontecer? 100 menos 0, 100. Meu PL fica em 100. A mesma coisa ficou após a compra do veículo. Então, aí eu estou falando da variação patrimonial qualitativa. Vou escrever errado aqui. Qualitativa. Nesse caso da compra do veículo, eu tenho uma despesa. Então, eu vou ter lançamento tanto no sistema patrimonial quanto no sistema orçamentário. Agora, se eu estiver falando de depreciação de um veículo, por exemplo, a depreciação, esse veículo que eu comprei por 50, eu vou perder 20%, ou seja, eu perdi 10 no ano seguinte. O meu ativo, aí não é qualitativa, perdão, aí não é qualitativa, já estou dando exemplo de uma quantitativa. A depreciação é uma quantitativa, eu já vou dar o exemplo então logo agora. Na variação patrimonial quantitativa, tá? Eu estou falando usando o exemplo da depreciação. Então, o veículo vai passar de 50 para 40. Então, ou seja, o meu ativo, que era 100 o ano passado, passou a 90. Ou seja, houve uma variação quantitativa no meu PL? Sim. Ok? Houve. Então, nesse caso aí, eu vou ter uma decréscimo, uma variação patrimonial quantitativa diminutiva, mas não há lançamento no sistema orçamentário. Estou falando de despesa aí? Não, estou falando meramente do decréscimo patrimonial. Tá? E a variação, isso aí eu dei um exemplo de uma variação quantitativa patrimonial, que é só no sistema patrimonial, não tem orçamentário. Tá? Agora, eu posso dar um exemplo de uma variação quantitativa em que tem orçamento e tem também patrimônio. Exemplo, variação
patrimonial quantitativa que vai impactar no sistema orçamentário e no sistema patrimonial. A arrecadação da receita. Vamos lá, eu tinha um ativo em banco, tinha 100, passivo 0. Eu arrecadei mais 100 de IPTU. Quanto é que vai esse ativo meu? Banco vai para 200, passivo continua em 0. O meu PL vai alterar de 100 para 200. Olha, eu tive a variação patrimonial quantitativa, porque alterou o PL. E essa variação, porque a arrecadação de IPTU, ela vai ter lançamento no sistema orçamentário e no sistema patrimonial. Ou seja, nos dois sistemas eu vou ter arrecadação, sem dúvida disso. Então, o que eu estava dizendo para vocês? A variação qualitativa, ela pode envolver, a variação patrimonial, ela pode envolver tanto o sistema orçamentário e patrimonial, quanto só o patrimonial, tá? Vamos voltar ao slide aqui para a gente fazer o finalzinho da aula, tá? Então, explicamos aí o que são variações patrimoniais qualitativas e quantitativas, ok? Nós vamos começar a falar agora sobre esses fenômenos que modificam o patrimônio. Lembra que eu falei para vocês? As quantitativas, elas são também chamadas de modificativas, tanto positiva quanto negativamente, tá? Decorre de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, devem ser registrados no momento da ocorrência do seu fato gerador. Obviamente, porque eu estou falando de quê? Regime de competência. Independente se constituem de recebimento ou pagamento, tá? Constituem-se, pois, em fenômenos modificativos que afetam o patrimônio líquido da entidade. Subdivide-se entre variação patrimonial ativa, aumentativa e diminutiva. Então, as variações patrimoniais quantitativas, elas alteram o patrimônio líquido positivamente, variação patrimonial aumentativa, e negativamente, variação patrimonial diminutiva, ok? No próximo módulo nosso, nós vamos começar a falar sobre o aspecto quantitativo do patrimônio relativo à receita e à despesa, tá? E aí nós vamos falar nessa relação entre receita e despesa para ver se tem lançamento lá na variação patrimonial e também no orçamento, ou como é que nós vamos tratar esses assuntos em face do momento de reconhecimento da receita e da despesa, tá? E aqui, vamos lá. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos nesse segundo módulo nosso, pedir desculpas aí pela série de probleminhas técnicos que ocorreram aqui, seja no meu tablet, seja a caneta que eu escrevo no tablet, seja na minha conexão, e seja no problema do áudio, que deu um probleminha no começo aqui, porque tinha um ruído, mas isso são problemas que a gente tem que enfrentar, e espero que tenha atendido a expectativa de todos. Meu muito obrigado a todos.